Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos orar, né? Entregar esse momento para Deus, para que Deus possa, de fato, falar ao nosso coração, fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada cristã, amém? Senhor, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos como igreja, em Teu nome. Portanto, pedimos que o Senhor possa falar de forma com muita intimidade, poderosa sobre no nosso coração, sobre as nossas vidas, que venha nos fortalecer, que tudo aquilo que será ministrado seja pelo Teu Espírito, através do Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Isso, vamos começar com palmas, né? Louvando a Deus. Glória a Deus, né? A Bíblia diz que nós louvamos ao Senhor também com palmas, né? Estamos terminando esse mês, né? O mês está terminando, na verdade, e nós estamos falando sobre fé, né? Então, praticamente, essa será a última mensagem com esse tema, né? Como ou vivendo pela fé. Para a gente começar a compreender nessa noite, né, e eu primeiro preciso te fazer uma pergunta: como está a sua fé? Porque isso é importante a gente, de fato, analisar como está a nossa fé, porque diante de como está a nossa fé, nos dá a resposta como está a nossa caminhada cristã, como está a nossa vida de intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade com Deus, amém? Então, é importante, a primeira coisa é pensar, se eu estou vivendo pela fé de fato, ou somente pela metade, ou de vez em quando eu ando pela fé. Porque, na verdade, se a nossa fé ela não está afirmada, se a nossa fé ela não está... Muito obrigado. Se alguém parar de conectar e desconectar o Bluetooth, né? E aí nós precisamos entender como está a nossa vida cristã, como anda a nossa espiritualidade. Você está compreendendo, sim ou não? Porque não faz sentido nós declararmos que temos uma caminhada com Deus, só que a gente não vive pela fé. Ou seja, você está andando pelaquilo que você somente está vendo e não crendo naquilo que você espera do Senhor. Você está compreendendo? Porque tem muita gente que vem à igreja, até levanta a mão, declara Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas a primeira coisa que precisa aprender é viver pela fé, é caminhar pela fé, porque senão uma hora vai parar, uma hora esta pessoa, essa pessoa ela vai desistir da caminhada, porque não aprendeu o básico do Evangelho, é viver pela fé, irmãos. Não tem como nós declarar uma intimidade, declarar que nós andamos com o Senhor, se não for pela fé. Hebreus capítulo 11, obviamente nós precisamos ter base, e a base está os exemplos da fé. E esse é um capítulo onde tem uma galeria de homens que viveram pela fé, tanto homens como mulheres, no Antigo Testamento e como no Novo Testamento, que nos mostra que o Evangelho nunca foi pelaquilo que se vê, mas pelaquilo que se crê, pela fé, amém? Então Hebreus capítulo 11, versículo 1 já começa dizendo: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Vamos lá? Vamos repetir junto? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza
a certeza das coisas que nós não olhamos. Então, a base do cristianismo, né, do evangelho, é a fé. Um dos pilares, na verdade, é a fé. E aí, infelizmente, tem pessoas que querem explicar Deus, ou querem que alguém explique Deus de uma forma científica, ou querem caminhar com Deus de uma forma natural. O crente tem que aprender a viver pela fé no sobrenatural. Então tem muita gente que fica procurando explicações, procurando algo natural, científico, para declarar o seu amor por Jesus. Então, o que mais a gente vê pelas redes sociais, pelas mídias, são um debate daquilo que é certo, daquilo que é errado. E outro debate daquilo que é de fato de Deus ou não. Então bota muitas vezes em xeque, bota muitas vezes em xeque a nossa fé. Porque as pessoas olham, mas não, algumas doutrinas que diz respeito à igreja, lá fora o pessoal não vai entender e fica se discutindo, irmão. A base de uma resposta de um cristão as pessoas perguntam: por que você vai na igreja? Por que você dizima? Por que você toda semana está no culto de doutrina, na celebração domingo à noite? Por que você vai à célula? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você insiste nas caminhadas? A primeira base da resposta é: meu irmão, se você quer explicação científica, algumas coisas a gente pode discutir agora, mas a minha base, eu faço tudo pela fé. Porque Hebreus diz que é a confiança daquilo que esperamos. E o que você espera? A volta de Jesus, sim ou não? Você espera estar no céu com o teu Senhor. Mas aí você diz: mas me prova na Bíblia que existe céu. E a gente vai na Bíblia e explica na Bíblia que existe céu e inferno. Mas o que nos leva a crer o que a Bíblia é a palavra de Deus é a fé. Mesmo que a gente cientificamente explique de uma forma natural, que as pessoas entendam que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé, mas a gente tem como mostrar algumas coisas. Mas eu estou dizendo aqui, a nossa caminhada com Deus tem que ser pela fé. E aí que nós encontramos várias passagens nos alertando, nos ensinando sobre a fé. Mateus 19, 26 diz: para Deus tudo é possível. Então não tem nada neste mundo que seja impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Está em Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você crer pela fé em Deus, é possível Ele reverter qualquer situação em nossa vida, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso relacionamento. Tudo é possível para Deus. Você crê nisso, sim ou não? E aí, por que as pessoas duvidam se Deus pode salvar a casa, a família, fazer uma cura? Por que as pessoas duvidam do poder de Deus? Porque a fé dela está comprometida. Nós precisamos entender que a nossa caminhada com Deus, ela é pela fé. Eu não devo explicação científica e natural, embora que tenhamos, mas eu não devo, porque eu preciso aprender a viver pela fé, a crer pela fé, a ouvir pela fé, a caminhar pela fé. Por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são igualmente possíveis para aqueles que crê. Então, o que é fé? Fé é a certeza. Diga: fé é a certeza. Então, se você tem certeza, não há sombra de dúvida. Então, tudo aquilo que o diabo coloca na mente das pessoas, duvidando da palavra, duvidando do céu, duvidando de Jesus, a fé está comprometida.
Porque, na verdade, a fé nos leva a ter certeza daquilo que nós esperamos, da nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé é confiar no amor e no caráter perfeito e imutável de Deus. Fé é confiar na palavra de Deus. Você confia na palavra, sim ou não? Confia, sim ou não? Então, se você confia, você está lendo a palavra? Não é? Que quanto mais você se alimenta da palavra, mais fortalece a tua fé, porque a fé vem pelo e ouvir a. Amém, glória a Deus. Então, fé é uma exigência de Deus para nos relacionarmos com Ele. É uma exigência, é algo primordial para que nós possamos nos relacionar com Deus. Tem que ser pela fé. Para você, olha para mim, para você andar, para você abandonar os prazeres deste mundo, para você largar os desejos da tua carne, tem que ser pela fé. A tua fé ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Muita gente quer largar esse mundo, não quer largar o desejo da sua carne. Não, mas eu gosto disso. Não, a Bíblia não está perguntando se você gosta ou não. A Bíblia está dizendo que você tem que obedecer o mestre. E você obedece como? Pela fé. Então podemos receber e desenvolver a nossa fé, meus irmãos. Hebreus 11, 6, né? Lá já no versículo 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a tua fé ela não tem que estar comprometida. A sua fé ela tem que estar firmada em Jesus, porque aí você irá agradar ao Senhor. E Hebreus 10, voltando ao capítulo 10 de Hebreus, versículo 38, vai nos falar, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelaquilo que você está somente enxergando, não é pelaquilo que você, teus sentidos, mas o justo vive pela fé. Então, por isso que eu estou dizendo, se você precisa avaliar a sua fé, e você precisa ver se a sua fé está comprometida ou não, e você precisa voltar ao princípio de meditar na palavra de Deus, ler a palavra, ouvir a palavra, fortalecer a sua fé, para que você possa viver de forma correta diante de Deus. Porque nós devemos valorizar a nossa fé, porque é impossível viver uma vida espiritual sem fé. Não há nenhuma possibilidade, de você ver a vida espiritual sem fé. Outra coisa também importante, porque é impossível experimentar toda a plenitude de Deus sem fé. É impossível você receber aquilo que Deus tem para a tua vida, se não for pela fé. Terceira coisa importante, eu só estou aqui recapitulando aquilo que eu já ministrei aqui na igreja, porque é impossível deixar um legado sem fé. Se você quer, né, deixar um legado, tem que ser pela fé. E isso é importante dizer a você o seguinte, irmão, olha, presta atenção, cuidado, porque a incredulidade versus a fé. Porque uma vida de fé é uma vida de vitória, amém? Mas uma vida de incredulidade é uma vida de derrota. Uma vida de fé é uma vida plena, já uma vida de incredulidade é uma vida medíocre. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Eu vou repetir. Em Abacuque 2, versículo 4, na parte B, diz: mas o justo viverá pela fé. Isso mais ou menos Abacuque há 600 anos antes de Cristo. Quem já participou aqui, né? Eu já ministrei o Antigo Testamento, questão de tempo, né? Então 600 anos antes de Cristo já se declarava que o justo viverá pela fé. Porque as pessoas podem dizer, não, isso aí é no Novo Testamento. No Antigo Testamento Deus mostrava sinais. Não é bem assim, porque na galeria da fé, lá em Hebreus 11, fala que
eles viveram pela fé. Abacuque também declara: mas o justo viverá pela fé. Já em Romanos 1,17, se você está anotando, anota esses versículos todos, fortalecer sua fé. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, preste atenção, uma justiça que é do princípio ao fim é pela fé. Está lá em Romanos, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ele faz menção de Abacuque. Olha a ligação que nós temos aí, 600 anos antes de Cristo, e agora em Romanos, vai nos dizer que a justiça de Deus, a justiça que é do princípio ao fim, é pela fé. E ele diz: como já está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmão, olhe para mim, não tente querer andar nesse mundo somente aquilo que você está vendo, daquilo que você quer estar sentindo no natural, porque você vai naufragar, você vai ficar pelo caminho, porque muitas vezes nós vamos precisar exercer a nossa fé. Gálatas 3,11 vai nos falar: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Aí ele faz menção de novo: o justo viverá pela fé. Então, diante de Deus, ninguém vai ser justificado da lei. Ou seja, preste atenção. Quando você chegar diante de Deus, você não vai poder falar: pela lei, eu ajudei os necessitados. Pela lei, eu tocava, eu cantava, eu fazia a manutenção do prédio da igreja, eu ajudava as criancinhas, né? Eu sempre contribuía, eu fui dizimista a minha vida inteira. Isso tudo se diz respeito ao compromisso com o reino de Deus, você trabalhar no reino de Deus. Mas justificar diante de Deus é pela fé, mediante a graça de Deus. Hebreus 10, versículo 38, eu volto para lá, para lembrar: mas o justo viverá pela fé. Ora, todos esses versículos falam que o justo viverá pela fé. E ele continua: e se retroceder, não me agradarei dele. Então há um alerta: eu não posso retroceder, eu não posso voltar. A minha fé, eu preciso caminhar pela fé, mesmo que as coisas não estão indo muito bem, mesmo que aparentemente tudo está nublado sobre a minha vida, aparentemente parece que não existe nenhuma saída, mas o justo que vive pela fé, ele declara: eu creio pela fé que tudo isso vai passar. Até mesmo porque a Bíblia já nos orienta, nos ensina que o céu e a terra, todas essas coisas, inclusive os teus problemas, inclusive as tuas lutas, o teu pelejar no deserto, as tuas tribulações, as tentações, todas essas coisas irão passar, mas a minha palavra não passará. Posso ouvir um amém? Tem gente que parece que para junto com os problemas e esquece que tudo isso um dia vai passar. Todas essas coisas vão passar. Por isso que a Bíblia, olha para cá, você que é jovem, por isso que a Bíblia fala: jovens, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Sabe, irmãos, muitos jovens estão perdendo a sua juventude porque não têm lembrado do seu Criador. Então se deleita nas coisas do mundo, se envolve com as coisas do mundo e se perde a fé, perde o relacionamento com Jesus, simplesmente porque não aprendeu o básico, é viver pela fé. Não lembra mais do seu Criador. E quando pensa que não, a juventude já se passou e ele perdeu muito tempo
E muitos daqueles nem mais conseguem ter um encontro real com Deus, porque já foi, infelizmente, levado à morte. Então, meus irmãos, primeira coisa, aí você vai notar. Primeira coisa, como viver pela fé? A fé faz evitar o pecado. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a fé, ela nos faz evitar o pecado. Tem muita gente que já ouviu sobre batalha espiritual, já ouviu palestra a respeito disso, e como vencer o pecado. Então, temos técnicas, nós temos habilidades que ensinamos às pessoas de como dizer o não para o pecado, como viver uma vida de santidade. Mas a primeira coisa da linha do entendimento é viver pela fé e nos faz evitar o pecado. Em Gênesis 2, 15, 17, nós vamos compreender isso de uma forma muito melhor. Diz o texto, na verdade, de Gênesis 2, é a queda do homem e da mulher, de Adão e Eva. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse texto nós encontramos, vocês anotaram? Gênesis 2, 15, 17, tá? Se eu não falei esse versículo, perdão. Gênesis 2, 15 a 17. Vamos lá. Nesse texto, a primeira coisa que nós encontramos, né, é uma permissão. Ele diz: coma livremente, livre para comer, fica à vontade para comer, coma. Quem gosta de comer aí? Mas coma livremente, coma de qualquer fruta, tudo aquilo que você encontrar você pode comer. É uma permissão de Deus, nesse texto que nós encontramos, de comer livremente. Mas no mesmo texto nós encontramos, há uma proibição: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No mesmo texto que nos dá a permissão, é o mesmo texto que nos dá a proibição. Sabe, uma das coisas que as pessoas estão meio confusas nos tempos atuais, é que parece que Deus veio e permitiu tudo. Então, o entendimento das pessoas Deus nos aceita da forma que nós somos. Não, Deus te aceita da forma que você vem. Agora, quando você vem, você precisa ser transformado, ter uma mudança de vida. E o que está nos dias atuais é um entendimento de uma permissão literal, total, de Deus para a humanidade. Então pode fazer o que quiser, porque Deus é amor, porque Deus é assim, e fica tranquilo, porque Deus não quer castigar ninguém, porque Deus não vai fazer isso, porque Ele é amor, mas esquece da justiça de Deus. Porque o mesmo texto de Deus diz: olha, coma livremente qualquer árvore desse jardim, mas preste atenção, Adão e Eva, vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. No mesmo texto onde tem uma permissão, no mesmo texto onde tem uma proibição, tem um alerta. Tem um alerta. Ele diz lá no final: porque se você comer, certamente você morrerá. Então, o que eu estava dizendo aqui agora há pouco, que as pessoas aí fora estão numa libertinagem desenfreada, dizendo: não, tudo bem, viva da forma que você quiser, está tudo certo. Você pode fazer o que você bem entender, porque Deus vai te aceitar.
Não, os crentes de hoje eles estão arrogantes, né? Os crentes de hoje, eles precisam entender que o mundo evoluiu. É eles que precisam entender que essas coisas todas, elas estarão passando sempre, mas a palavra de Deus, a palavra, ela não passa, e nunca vai passar. Os princípios e os valores, aquilo que Deus determina livremente, é o mesmo Deus que proíbe algumas coisas, e é o mesmo Deus que faz alerta. Então, você pode desfrutar nesta vida muitas coisas, mas tem coisas que você não pode desfrutar, porque se você desfrutar, certamente morrerá. Então, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, que as pessoas te ofereçam um banquete que não seja da mesa do rei, Jesus, você tem que declarar que não. E eles vão dizer, mas por quê? Deixa de ser besta. Isso é coisa inventada pelo homem, isso é religião. Deus vai entender, irmão. É pela fé que você tem que obedecer. É pela fé que você tem que ouvir. É pela fé que você tem que dizer não. É pela fé que você tem que viver. Então é pela fé. E eu entendo que este alerta diz, certamente você morrerá. E essa morte não estava somente no físico, que Adão e Eva foram criados para a eternidade, mas depois da queda, tanto o corpo experimentou a morte, mas também o seu relacionamento com Deus, a vida de intimidade, né, de Adão e Eva com Deus. Porque o texto diz que toda virada do dia Deus ia no jardim do Éden, ia falar com Adão e Eva. E essa desobediência quebrou o relacionamento. Por isso que foi necessário o segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Redentor, vir à terra, sofrer e trazer uma nova aliança, nos resgatar, nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas este alerta continua no dia de hoje. Já em Gênesis 3, de 1 a 5, que eu quero ler com vocês. Mas olha só, ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Grava isso na sua Bíblia aí, risca aí. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Isso é a serpente contradizendo o que Deus falou. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, ela vem, né, nessa tentação, fazer e conseguiu que Adão e Eva comessem daquele fruto. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Presta atenção aqui, que agora que nós vamos chegar, porque que nós estamos citando esse texto. Era atraente aos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ela viu o fruto e desejou. O princípio era a obediência pela fé, sempre foi pela fé. Deus, como criou Adão e Eva, colocou no jardim e disse, coma livremente, só não coma dessa fruta, porque certamente você vai morrer. Uma permissão, proibição, um alerta. Ele cria todas as coisas, mas diz, em outras palavras, você tem que me obedecer pela fé.
Porque se Deus colocasse naquela fruta, não come, botasse lá, para quando você olhasse e entendesse tudo, é uma coisa, mas Deus disse, você precisa obedecer pela fé. Você precisa crer naquilo que eu disse. E ela, ao enxergar, Eva desejou comer daquele fruto e deu ao seu marido, ambos comeram. Eva abandonou sua fé no reino invisível, porque não era aquilo que ela estava vendo, de Deus e da sua palavra, e decidiu viver pelo que via. Então ela viu a fruta e comeu. Então o que nós aprendemos? Ou eu aprendo a viver pela fé no reino invisível, aquilo que não está nos esperando, para aquilo que nos está, proposto, ou eu vou viver naquilo que eu estou enxergando. Por isso tem muita gente que olha para as coisas do mundo, poxa vida, quantas curtições, quantas coisas, olha que legal, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as pessoas estão enxergando somente isso. Então por isso eu estou dizendo, ou você aprende a viver pela fé, e aí a serpente, quando apresenta o fruto, quando o diabo apresenta o fruto, quando o mundo apresenta, quando a tua carne tenta te colocar nessa situação, você aprende a viver pela fé, pelo aquilo que é no reino invisível. Foi assim que ela foi persuadida a renunciar sua confiança ao invisível de Deus e cair para o mundo, confiança nos sentidos. Segunda coisa, a primeira, já falei, que evita o pecado. Então, vou só lembrar você, que você quer vencer o pecado na sua vida, então você tem que fazer uma análise da tua fé, porque a tua fé estiver firmada, estiver centrada em Cristo Jesus, em obediência total a Ele, você consegue evitar o pecado, porque mesmo que as pessoas te ofereçam tudo que tem nesse mundo, todas as coisas que aparentemente são coisas boas aos teus olhos, mas a tua fé está firmada, a tua fé te leva a crer num reino invisível, na obediência e na voz do Espírito Santo, amém? Segunda coisa, a fé é o antídoto para a queda. Tudo bem que Adão e Eva, tudo bem nada, né? Mas Adão e Eva pecaram, mas ainda assim a fé é o antídoto para a queda. Eu vou repetir, em Abacuque 2,4, parte B diz, mas o justo viverá pela fé. Que diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então eu e você somos pecadores, eu e você estávamos aí, como ovelhas sem pastor, fomos encontrados por Jesus, que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Esse Deus nos fez assim, e aí nós precisamos entender que tudo isso, para vivermos vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. O ego do homem sempre foi e é buscando e exaltar a si mesmo, rejeitar de confiar em Deus, rejeitar a sua palavra, prefere confiar nos seus próprios sentidos, batalhar para ser independente de Deus, não quer depender do Senhor. Então, esse ego do homem, de buscar, de exaltar a si mesmo, você pode ver, até mesmo hoje o evangelho está assim, um evangelho onde é perigoso, está exaltando o homem, está colocando no homem como um pedestal, como num trono. Parece que Deus agora que tem que submeter ao ser humano. Você está compreendendo isso? Parece que agora Deus que tem que satisfazer os nossos desejos. Então muitas vezes nós fazemos plano, nós tomamos decisões, nós fazemos coisas que Deus não mandou nós fazermos,
E aí nós vemos com a oração dizendo: agora Deus vem nos abençoar, vem me abençoar, vem abençoar tudo aquilo que eu fiz. Parece que Deus está atrás, a serviço do homem, porque o homem com seu ego, com si mesmo, começa a traçar rota, começa a determinar o seu caminhar. E aí Deus parece que tem que submeter à vontade do homem, à vontade da mulher. Mas é para ser tudo ao contrário. Isso não faz sentido, irmão. Primeiro orar: Deus, vai na minha frente, me mostra o caminho, me mostra as decisões, me mostra as atitudes que eu tenho que tomar, me mostra o caminho que eu tenho que traçar. Porque Deus na frente, Ele vai abrindo o caminho, Deus na frente vai nos livrando de todo o mal, Deus na frente vai nos mostrando o que é certo, o que é errado. E aí o que está o Evangelho colocando o homem como centro, e não Jesus, mas como centro. Então, quando nós queremos satisfazer o nosso desejo, satisfazer a nossa carne, e colocamos, quando não dá certo, nós culpamos Deus. Deus não abençoou, Deus não interviu, Deus não está comigo. Que história é essa? Se frustra com Deus. E Deus está dizendo: epa, peraí, quem traçou a rota foi você. Quem tomou essa decisão foi você sozinho. Adão e Eva não podiam dizer: poxa, você poderia aliviar, né? Essa fruta a gente comeu, deu ruim, não foi legal não. Mas Deus deu uma permissão, mas Deus deu uma proibição e um alerta: não coma, não toma essa atitude, não se envolva com esse fruto do conhecimento do bem e do mal, vai dar ruim. Mas o que eles fizeram? Comeram. E aí agora o Senhor poderia abençoar a fruta? Não, irmão. Deus não está aqui para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade. Nós que temos que nos submeter à vontade de Deus. Esta é a obediência certa ao Senhor. Então eu preciso colocar Deus na minha frente. Eu preciso, a cada passo que eu der, eu tenho que ter certeza, é o que Deus está determinando que eu venha fazer. Você está compreendendo isso? Então eu fico preocupado com o Evangelho, um Evangelho esquisito, estranho, aonde nós determinamos, aonde nós declaramos que Deus tem que fazer, e a gente não pergunta se é a vontade de Deus. Se é isso que Deus quer, se é isso que Deus determinou. Aí tem gente que começa um relacionamento, dá muito ruim no relacionamento, e vem dizer, e se frustra com Deus. Por que Deus não abençoou? Por que eu passei por isso? Deus está dizendo: ei, eu não disse sim para você. Lembra do povo, quando saiu do Egito, já caminhando pelo deserto, quando Deus coloca uma coluna de fogo à noite e uma nuvem pela manhã, e Ele diz: enquanto ela ficar parada, vocês ficam parados, vocês não saem. E quando ela se mover, você se move, se parar, vocês param. É assim que nós precisamos ver com Deus. Só se mova quando a mão de Deus se mover, quando Deus declarar, quando eu falar a você, se mova, faça, ande, toma essa decisão, porque eu já abençoei. O homem que faz da fé a base da sua vida, humilha a si mesmo perante Deus. É nós que temos que nos humilhar diante de Deus, não é Deus que tem que se humilhar para nós não, irmão. Aceita a sua palavra como um padrão e rejeita a confiança em si mesmo e a sua natureza. Nós aceitamos essa palavra de Deus. Não é para se questionar, não é para se colocar dúvida,
É nós que temos que rejeitar a confiança em si mesmo e aos padrões, a natureza humana, nossa natureza. A essência da mensagem do Evangelho é muito simples. Existe uma vida eterna cuja fonte é Deus. Amém? Só Deus. O Senhor tornou essa vida disponível para cada um de nós em Cristo Jesus. Deus é a fonte, e é para chegarmos a Deus só por meio de Jesus. E nós só temos acesso a essa vida mediante a fé em Jesus. Não tem outra maneira de você acessar o céu, de acessar as bênçãos de Deus. Não tem outra maneira de experimentar Deus e chegar ao céu, se não for pela fé em Cristo Jesus. É a tua fé. Para terminarmos, e já iniciando aí o final, a fé nos coloca no relacionamento com Deus. Salmo 23:1 nos fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse relacionamento, a fé é que vai nos colocar num relacionamento com Deus. Deus é o seu pastor, sim ou não? Jesus é seu pastor, sim ou não? E nada vai te faltar. Simples o versículo. Não tem que duvidar. E essa característica de pastor é que o pastor vai sempre à frente das ovelhas, e as ovelhas vêm seguindo o pastor de ovelhas. Nós fazemos a mesma coisa, nós seguimos o mestre, nós obedecemos o mestre, nós seguimos os passos do mestre, e nós temos a certeza que nada nos faltará. João 16:8-6 nos fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Infelizmente, as pessoas estão tentando crer em Jesus pelos olhos, pelaquilo que está enxergando. Então, se as coisas estão indo muito bem, ela diz: eu creio em Jesus, Deus é maravilhoso. Mas quando é levado ao deserto, ele diz: cadê Jesus? E logo começa a ficar com uma fé duvidosa, porque está apenas andando pelaquilo que está enxergando, e não pelaquilo que crê, que tem certeza das coisas que ainda são inexistentes. Na verdade, desertos, tribulação, angústia, dor, nada disso deve te separar de Deus. É o pecado que mata, é o pecado que nos afasta de Deus. Amém, sim ou não? Então, se nós somos levados a um deserto, se estamos passando por uma tribulação, olhe para mim, isso não é para te destruir, isso é para te promover. Quando Deus separa o homem, você está aqui, está numa bênção, amém? Sim ou não? Nossa, você está vivendo uma coisa extraordinária na sua vida, aí de repente, você se vê numa grande batalha. Parece que o mundo vira de cabeça para baixo para você. Aí você diz: eu estava bem, agora estou no deserto, e aparentemente sozinho. Eu devo dizer para você assim: quando Deus nos separa para um lugar assim, é porque Ele vai te preparar e vai te promover para algo maior com Ele. Amém? Porque quando você é separado, olhe para mim, quando você é separado, é porque às vezes quando você não está separado, muitas vezes você está ouvindo muitas vozes, você está ouvindo muitos amiguinhos que não é para ouvir,
Você está ouvindo muita gente que não é para você ouvir. Presta atenção que eu vou dizer para você. Você está ouvindo muita coisa do mundo. Aí Deus, não, você está ouvindo coisa que não é para ouvir. Deus te joga para um deserto, aonde você vai aprender a dependência total dEle. Você vai aprender a depender exclusivamente dEle. É essa a ideia do deserto. Porque no deserto não tem água, não tem pão, não tem nada. Você precisa depender de alguém. E o único que está lá é Jesus. Aí você depende exclusivamente dEle. E Ele, quando Ele te separa, Ele diz, agora você só vai ouvir uma voz, que é do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Aí tem gente que fica muito chateado, desesperado no deserto. Está dizendo, não, eu te tirei do meio, te separei, te coloquei no deserto para você aprender novamente a reconhecer a minha voz. Você já estava confuso demais. Você já estava aí, né? Como se diz no dias, não sei se é no dias atuais, na minha época era assim, viajando na maionese. Você estava aí para vacilar, eu tive que te separar, te trazer para cá, para você novamente aprender, ou reconhecer novamente a minha voz, que você não estava mais ouvindo. Amém? Então, quando essas coisas que acontecem, não é para nos destruir, não é para nos parar, não é para o nosso fim. Todas essas coisas nos prepara e nos prepara mais fortes ainda e nos promove com Deus. Mas o que mata o homem não são as tribulações, não são essas coisas. O que mata o homem é o pecado. O que destrói você é o pecado. Por isso você não pode nem flertar com o pecado, você não pode brincar com o pecado, porque ele é que nos afasta de Deus. Viver pela fé é viver alinhado com a palavra. Então, meu padrão de viver, a forma de eu viver nesta terra, os princípios e os valores são pela palavra. Por isso que é inegociável. Por isso não tem como tirar isso de nós. Então, há uma guerra grande, política, não sei mais o que, aonde se discute que os crentes estão querendo impor a sua religião. Não, irmão. Só que nós não negociamos nossos princípios e nossos valores. Não tem como. Isso não é intolerância religiosa. Na verdade, é eles que têm que respeitar a nossa fé, nossos princípios, nossos valores. Então eu não posso me adequar só porque o mundo está numa evolução desacelerada, está aí as coisas tudo confusas, que eu devo aceitar as coisas. Não. Viver pela fé é viver alinhado com a palavra. Então o pecado que nos destrói e nos afasta de Deus tem apenas um fundamento, se chama a incredulidade. É que mata, é que o pecado se alastra, destrói o homem. Se escolhermos crer na bondade, na sabedoria e no poder de Deus, nunca teríamos qualquer motivação para pecar. Se de fato a nossa fé está firmada em Deus, se eu estou fervoroso na minha fé, se eu estou firmado na minha fé, e nesta fé eu tenho me deleitado no poder, na graça de Deus, nunca teríamos nenhuma motivação para pecar. Isso não estou dizendo que você viverá uma vida sem pecado. Nós somos pecadores, pecamos todo dia. Eu estou dizendo aquele pecado que nós nos envolvemos e naquilo que nos deleitamos, sentamos e comemos desse fruto. Então, se você quer vencer o pecado na sua fé, a primeira coisa é alinhar a tua fé com Deus. Alinhar a tua fé com a palavra de Deus. Para que você não negue a Jesus lá fora. Para que você não negue Jesus na tua casa. Para que você não negue Jesus no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Porque toda vez que você se envolve
Toda vez que você se deleita com as coisas deste mundo, toda vez que você flerta com essas coisas, você está negando o teu Senhor. Para o quê? Para satisfazer o homem? Para satisfazer o diabo? O mundo? A tua carne? Não. Deus está dizendo, você precisa alinhar a tua fé com a palavra dele. Então, quando eu digo não ao pecado, e as pessoas vêm me questionar, você só declara, é pela fé, e a minha fé é a palavra de Deus. E esses princípios, e esses valores, são inegociáveis para mim. E aí nós vamos viver uma vida extraordinária, no sobrenatural com Deus, porque nós não estamos com a vista somente no natural. Amém? Vamos ficar em pé então? Então existe apenas duas atitudes possíveis para com Deus: a incredulidade que nos separa dele, ou a fé que nos une a ele. E aí qual é a tua escolha? Obviamente eu creio que é a fé que une ao teu Senhor, ao teu Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar então. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e cremos na tua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a tua palavra e nela contém a nossa regra de fé e prática. Que a nossa fé seja fortalecida toda vez que acessamos esta palavra, ouvimos esta palavra. Fortaleça a fé, a nossa fé. Fortaleça a fé do teu povo, para que nós não venhamos desejar ou flertar com o pecado, que a incredulidade não cresça e não crie raiz em nosso coração, mas que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé tenha a firmeza em Cristo Jesus, a rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para aqueles que estão com uma fé mais ou menos, com uma fé comprometida, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, fortaleça a sua fé, ó Deus, em nome de Jesus, restaura esta fé, ó Deus, que ela não possa apenas enxergar no seu natural, mas que ela possa enxergar a partir de hoje no sobrenatural, que ela tenha a certeza, a confiança das coisas que estão por vir, Pai, que ela possa, em nome de Jesus, Senhor, crer na tua palavra, crer no Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, para que nós possamos ter uma fé assim, firmada em Jesus, para que nossos olhos não tenham nenhuma oportunidade para olhar para o fruto do pecado, para essas coisas do mundo, mas para que a nossa fé possa ser fortalecida, determinante, para dizer não a tudo isso e obedecer à voz do Senhor, obedecer a tua palavra, nos envolvermos com a tua igreja, com o reino, com a tua palavra, com as coisas que são eternas e não as que são naturais. Todas essas coisas, Pai, vão passar, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva em palmas para Jesus. Glória a Deus.